vivo? Aos vivos e a cores! Salve, salve galerinha! Depois do nosso intervalozinho de 20 minutos, estamos aos vivos de volta. Aqui o tio Flávio Coelho com a senhora Joyce, fazendo a interpretação na forma das Libras. Meu muito bom dia para você da cidade de São João da Varjota, para você de Eliseu Martins, para a galera de Lagoa do Sítio, Rosário, alô Felipe, alô Adriana, alô galerinha ligado nas ondas do canal Educação, pelas várzeas, pelas chapadas, pelos sertões do Piauí, esse projeto fenomenal que leva a educação para todo o nosso território, esse longínquo e gigantesco território do Piauí. De boa? Nós estamos fazendo análise de um dos temas que foram abordados no primeiro semestre. Essa primeira semana é de revisation, é uma das temáticas que está sendo revisada, e hoje está sendo o Piauí na segunda metade do século XIX, com muitas transformations. Já falamos da primeira grande e importante transformação, que foi a transferência da capital de Oeiras para cá, para Teresina, aqui entre o rio Parnaíba e o Poti, nessa Mesopotâmia. Os oeirenses devem ter ficado irados de raiva quando viram a capital ser transferida para cá. Claro, estava perdendo o status de capital, a sede do poder, a presença dos políticos mais importantes e vários outros aspectos que dão todo um know-how a uma capital de um estado. De boa? Vamos dar continuidade com essa temática? Olha aí, olha. Transformações no Piauí é a segunda metade do século XIX. Já vimos Teresina, a nova capital, olha, numa localização geográfica. Opa! Vem cá, canetinha, vem cá, canetinha. Numa localização geográfica, de certa forma, favorável, privilegiada, entre duas capitais litorâneas, mas a nossa está no interior, banhada por dois grandes rios, que é o Parnaíba e o rio Poti, de boa, notadamente o Velho Monge e o Poti, Parnaíba e o Poti, de boa, entre aspas, próxima ao litoral e ao mundão, do Porto das Barcas para o mundo. A beira do rio Parnaíba vai potencializar a navegação. Já apresentei para você na primeira parte da aula o vapor Uruçuí. Ele vai ser muito importante para potencializar o comércio, a navegação, a comunicação no Velho Monge. Havia uma vocação agrária, mas se transformou numa cidade comercial, de boa, e está, como eu disse para você, entre o Maranhão e o Ceará, mas uma capital que não está no litoral, de boa. Tá aí para você alguns aspectos importantes da nova capital da província do Piauí. Haja vista, foi feita a transferência pelo Saraiva, inaugurando o THE. Imagine o calor de Teresina. Vamos passar a imagem? Tá aí a nossa primeira capita, essa fotografia de mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos. Parte desses prédios estão com essa mesma arquitetura. Aqui hoje chama Museu do Piauí. Aqui, se eu não me engano, é o Luxor Hotel. Se eu não me engano, foi construído pelo governo do estado, mas depois privatizado. Bacaninha. Aqui é a igreja de Nossa Senhora do Amparo, e bem aqui tem uma placazinha da época da construção da capital, quando foi feito aquele planejamento pelo meu amigo mestre Isidoro França. De boa? Vamos falar da navegação no Velho Monge. Velho Monge é a denominação dada ao rio Parnaíba. A denominação dada ao rio Parnaíba. Vai ter uma importância maior
A partir de 1860, o governo do Piauí comprou. Beleza, beleza, galerinha. Tá aí, a navegação vai haver um impulso do comércio nas áreas ribeirinhas, concatenar, vai assim impulsionar esse comércio, e as cidades polo em torno do Rio Parnaíba vão crescer. Basta você ver, olha, além de Teresina, União, Parnaíba, Floriano, Uruçuí, e vai ser a principal rota e via de acesso ao mar-oceano. Notadamente, o vapor Uruçuí e o Parnaíba vai interligar, a navegação vai interligar desde Santa Filomena, lá no sul, até Parnaíba. Desde Santa Filomena até Parnaíba. E claro, só vai começar a haver um declínio da navegação no Velho Monte depois da construção das estradas e das linhas férreas. Só na República, no Piauiês. Mas quando a gente vê a história do Rio Parnaíba, que ele tem a sua própria história, você vai ver que a navegação a vapor, ela foi até os anos 1950. Ah, papai! A navegação foi importante demais até a década de 1950, quando então o presidente Juscelino Kubitschek começou a construir um bocado de estradas, ponte, e aí aos pouquinhos a navegação foi sendo deixada de lado. Infelizmente, é um rio subutilizado na atualidade, né? Deveria ter uma exploração maior econômica na irrigação, na produção agrária, na navegação. Passando, tem imagens de navios no Rio Parnaíba, navio a vapor aí no Parnaíba, ó, massa, velho. Subia e descia o rio. O Alberto Silva, na década de 90, tentou reemplacar a navegação no Velho Monte com a Barca do Sal, que naufragou em um fracasso, na realidade. Mais imagens aqui em Teresina, ó. Essa fotografia é Teresina, ó, THE. E essa fotografia em Teresina mostra ali onde hoje é o troca-troca, era onde você colocava, subia e descia as mercadorias, e era um navio a vapor, como você vê. Na outra imagem mostra o Porto das Barcas, lá em Parnaíba, galerinha. Lá em Parnaíba. É importante local de armazenamento de mercadorias que chegava e saía da cidade de São João da Parnaíba. Mais imagens da navegação no Velho Monte, navio a vapor, imagem do vaporzinho. Massa, velho, massa. Agora vamos dar uma pincelada na economia. Oh, derrota. A pecuária já entrava em sinais de declínio. Na verdade, eu coloquei assim, ó.
desde a metade do século XVIII, mais ou menos 1750, que começavam a crise da atividade açucareira, que devido à crise da atividade açucareira, metade do século XVIII, o mais importante é o ouro, o açúcar está em decadência, que começou a haver uma distância dos grandes centros econômicos. Quando foi instalada a corte no Rio de Janeiro, vindo de Portugal e a independência, notadamente essa região do Rio e a corte passaram a ser abastecidos com o gado que vinha ou das Minas ou do Sul. Até porque o nosso gado foi perdendo qualidade. É o gado pé duro, se adaptou às carências, às mazelas, à falta de água e de pasto. Mas perdeu carcaça, perdeu o volume e perdeu o mercado também. Notadamente, a gente vai perdendo esse mercado. De boa? Não ocorreu um melhoramento genético no gado do Piauí e com a concorrência do gado sulista, Rio Grande do Sul, eita derrota, evidentemente vai resultar numa decadência da pecuária. Aí lembrar que a pecuária era mais no sul do estado, na região em torno de Oeiras. Mais outro fator, que nós demoramos muito a montar uma indústria de charque. Ali no Ceará já tinha, mas nós demoramos muito. Vai haver uma lá na Parnaíba, mas já no momento em que a pecuária estava em declínio, galerinha. Por último, o gado era criado numa região que é uma região que não tem muitas vantagens para a criação do gado, se você for ver na atualidade, que é a região da Caatinga Braba, muitas carências de água, de pasto. Então o cenário aí é um cenário que contrasta com o período que a pecuária no Piauí tinha sido pujante. Agora, metade do século XIX, eu vou botar a data, 1860, ela já está decadente. De boa, ela já está decadente. Hoje, o Piauí tem um plantel de quase 3 milhões de gado apenas, de cabeça de gado. Muito pouco se você for comparar, por exemplo, que tem município no Pará, que só um município tem mais de 1 milhão de cabeça de gado. Só um município, só um criador, velho. Vou passar a imagem. Olha aí a charque, a carne de charque, ali em Campo Maior. Ocorreu uma adaptação que passou a produzir a carne de sol, que não é charque. A carne de sol é seca à sombra. A carne de charque é seca ao sol. Oh! E é sim, velho. Aí, um elemento muito importante, se o gado começava a dar sinais de decadência, o algodão trazia real para nós, trazia renda para o Piauí. A partir da década de 1860, havia um estímulo ali, dois estímulos. Era a Revolução Industrial que ocorria na Europa, mas em especial na Inglaterra, perfeitinho, e a Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão, quando o sul dos Estados Unidos quis romper com o norte, por causa da questão da abolição da escravidão, a produção algodoeira deles esculhambou, problematizou, e nós, o Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, nós ocupamos esse espaço, produzindo muito. Mas outro fator ainda ajudou. Foi uma praga acometida a produção de algodão no Egito, que naquela época era o segundo maior produtor mundial de algodão. Só perdia para os Estados Unidos. Então, as duas principais áreas produtoras mundiais, o ZEUA e o Egito, estavam com problemas. Então, quem entra como substituto? Nós. Produzimos muito para onde? O mercado externo, o mercado alienígena. Quando acabou a Guerra Civil nos Estados Unidos, os EUA mecanizaram a agricultura e transformaram o país numa potência agro. E voltaram à liderança na produção algodoeira. Então, o que é que nós fizemos com a nossa grande produção do algodão? Voltamos ela para o mercado interno. Haja vista
que começava aqui, galerinha, a ter uma indústria têxtil nascendo. Eu vou botar bem aqui, ó. Mercado interno nascente, indústria têxtil. Só no Maranhão haviam 15 fábricas de tecidos no Maranhão. No Piauí vai ter só uma. A fábrica de fiação em tecidos aqui em Teresina, que eu vou mostrar para você já já. Belezinha? E claro, o principal escoadouro da produção do Piauí era o Velho Monte, o Rio Parnaíba, galerinha. Era o Rio Parnaíba, de boa? Era o Rio Parnaíba. Importante aí o algodão como atividade econômica que atraiu muitos dividendos para nós. Muitos real para nós. Massa, galerinha. Massa, massa, massa. De boa? De boa na lagoa, de boa na lagoa. Passando... Sociedade Algodoeira, olha aí, galerinha. Sociedade dos Algodões. Ali no norte do Piauí tem uma cidade, uma barragem chamada Algodões, eu acho. Havia o domínio social dos coroné, os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra, lembrar disso, de boa. Quando ocorreu a abolição da escravidão, em 88, será que a atividade algodoeira vai entrar em crise? Olha, a maioria dos estudiosos dizem que não, porque a mão de obra utilizada, principalmente nos nossos sertões produtores de algodão, não era de escravizados, apesar de haver. Eram de homens livres, ex-escravos, sertanejos, belezinha? O latifúndio, a concentração de terra, é o fator principal de exclusão e de exploração. Eles andam juntos. Exclusão do sertanejo, do camponês, exploração dessa massa. Notadamente, o coronel ele não tem só a terra, ele domina a política. O poder político e econômico nas mãos dos grandes latifundiários. Às vezes a questão chama latifundiários. Latifundiários, os coroné. Os coroné. A seca de 70, famosa seca de 70, que resultou em o Império olhar para o norte, em o Dom Pedro II visitar o Nordeste, autorizar a construir o açude de Orosa ali no Ceará, por exemplo. Ela matou só no Ceará, de fome, de inanição e de sede, perto de 100 mil pessoas. Só no Ceará, a gente tem os dados mais precisos. Fome, sede, mortes. E começa a migração. Migração para o norte. Que norte? Parnaíba? Não. O norte é a região do Vale Amazônico. Muitos piauienses e cearenses amazônico foram para o Vale Amazônico por causa do látex. Do látex. E o sul, que na realidade era São Paulo e a capital, o Rio de Janeiro. Então, muitos piauienses, muitos nordestinos, melhor dizendo, passaram a migrar para os grandes centros do sul e para o Vale Amazônico. Então, aos pouquinhos, a ruína econômica do Piauí transforma o estado dependente do Rio de Janeiro. Da corte no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, viu? A corte no Rio de Janeiro. Oh, derrota. E o Piauí vivia, naquela época, um atraso educacional. Nós só tínhamos o Liceu Piauiense. Tinha sido fundado em Oeiras, pelo Zacarias de Góes, governador. Depois, quando Saraiva transferiu a capital aqui para Teresina, o liceu foi transferido de Oeiras para cá, então praticamente nós não tínhamos escolas, e agora também um atraso econômico, de boa? Está aí o Piauí da metade do século XIX, já mostrava sinais, vamos dizer, de dependência em relação ao poder central no Rio de Janeiro. Haja vista os parcos recursos
não conseguia fazer com que a província caminhasse com as próprias pernas. Aí do lado você vê um vaqueiro, típico figura do Piauí, faz parte do cenário socioantropológico piauiense. Ó meu vaqueiro, meu peão, que matou meu coração na pista da paixão e valeu o boi. Eita, rapaz, vamos passar. Aí a produção algodoeira, quando eu era moleque lá na minha terra, que é Coronel José Dias, havia muita produção de algodão, algodão arbóreo. Tá aí a colheita de algodão, veja que são de origem afro, mas não mais escravizados, e uma sociedade muito estratificada no Piauí, entre uma elite branca, como você vê na imagem, sendo servida por pobres, muitos deles descendentes ou ex-escravos, como você vê na imagem, muitos deles com a pele mais escura, de origem afro. Esse abismo social foi mantido, vai ser aprofundado, e os coronézinhos aí poderosos exploravam essa massa de analfabetos, de pessoas que não tinham recursos, geralmente explorado pelos coroné. Aqui em Teresina foi muito comum, como era comum nas populações ribeirinhas dos Velho Monte, as famosas casas de palha. Lá na minha terra, região de Coronel Zé Dias, São Raimundo, talvez porque não exista a facilidade como você tem aqui dessa matéria-prima para fazer o telhado das casas, que é a palha do babaçu, da carnaúba, mas lá na minha região não tem. Então é difícil você ver uma casa de palha. Mas nessa região centro-norte, ela é muito comum a imagem. E geralmente, quem mora nas casas de palha são pessoas mais carentes em recursos. Essa fotografia é uma fotografia onde hoje é o acesso ao shopping Teresina Shopping, né? É o acesso a uma região onde hoje é o Teresina Shopping. E aí você vê uma imagem da família Vilela e você vê que é uma família abastada, né? Uma família de recursos, de real no bolso, muito bem vestida, cabelinho cortado e etc. O coronézinho aí com sua mulher. Produzimos cana-de-açúcar para a produção de rapadura e de cachaça, ainda hoje, né? Ainda hoje, uma produção importante, já que volta-se para o consumo doméstico, o consumo local, tanto a rapadura como a marvada da pinga da cachaça. Essa fotografia primeira mostra o transporte de cana para um engenho que fabricava rapadura na cidade de Caracol. Na época, Caracol pertencia a São Raimundo Nonato. Perfeitinho? E aí o famoso engenho Bolandeira, né? Ou engenho Trapiche, que é movido a uma trempa de boi. Tá aí o cara ao centro, fazendo o controle ali da moagem da cana. Os meninos participando. Veja que o menino tá com a barriga d'água, né? Esquistossomose. Ah, papai! Famosa barriga d'água, tia. Esquistossomose. É uma fotografia do Instituto Oswaldo Cruz, que estava fazendo pesquisa sobre as doenças endêmicas dos sertões do Brasil. E a gente encontrou essas fotografias de produção de rapadura e de cachaça na cidade de Caracol, no sertão do Piauí. Está em uma fazenda, a Fazenda da Cruz, em Parnaguá. Parnaguá, como a gente viu, fica a 1.110 quilômetros de Parnaíba, uma fotografia antiga. E muito provavelmente as serras do Piauí, aqui seja o Rio Parnaíba e aqui seja São Francisco do Maranhão. Aqui é a imagem de Amarante vendo o Maranhão, viu, velho? Provavelmente o seja, né? Provavelmente o seja. Beleza. Finalzinho do século XIX, já próxima à proclamação da República, nós vamos ter o famoso profeta da República, o jornalista Davi Moreira Caldas, o Davi ou David Caldas. Ele
ele acreditava que uma data boa para a proclamação da República seria em 1889, e a proclamação da República no Brasil foi em 1889. Ah, ele era um vidente? Ele era um profeta? Profetizou? Não. Na verdade, o jornal 89 do Davi Caldas, jornalista aqui de Teresina, enaltecia a forma republicana e fazia críticas ao Brasil da época do Império. Os males do Senado vitalício, da falta de autonomia às províncias, da manutenção da forma hereditária do poder, e ele enaltecia vultos da República ao longo da história. O Tiradentes, que havia sido executado pela bisavó do Dom Pedro II, amando dela, né? A Dona Maria Louca. George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos. Maximilian de Robespierre. E o meu amigo Davi Caldas, quando enaltecia esses vultos republicanos da história, galerinha, ele dizia, olha, uma data boa para a proclamação da República no Brasil será o ano de 1889. O imperador já vai estar velho, gagá. Daqui para lá nós vamos ter uma geração cônscio, consciente da importância da República. E vai ser também o centenário da Inconfidência Mineira, é verdade. Vai ser o centenário da Revolução Francesa, é verdade. E vai ser o centenário da eleição de George Washington. Então a República viria em 89? Nós não vamos aceitar um terceiro reinado? Isso propunha o Davi Caldas. Ele viu isso acontecer? Não, porque ele morreu antes. Ele faleceu antes. Uma curiosidade do Davi Caldas é que ele era professor do Liceu Piauiense, concursado, claro, e conseguiu eleger-se deputado estadual, aqui com a votação em Teresina. E uma das propostas do Davi Caldas, quando foi deputado, foi que o governo da província do Piauí construísse casas populares. Olha, construísse casas populares, substituindo as casas de palha. Olha o que o cara já pensava há mais de 100 anos, velho. Mas infelizmente ele não viu isso se concretizar. Ele faleceu antes e um tempo depois, um jornal do Rio de Janeiro disse, olha, lá no Piauí, um jornalista chamado Davi Caldas profetizou que a República iria ocorrer em 1889. Velho. É o nosso profeta da República. Os patriotas mineiros, aqui em Confidência Mineira, acabaram por ser outros tantos mártires da liberdade, outras tantas vítimas imoladas ante o altar druídico, em forma de trono, onde se achava exposta a veneração dos fiéis a Mentecapita Maria, Dona Maria I, viu, a louca, digna bisavó do atual imperador do Brasil, que era o Dom Pedro II, a quem Deus guarde, quando muito, até 1889, ixi, rapaz, seja-nos permitido ter a fé robusta de ver a República Federativa estabelecida no Brasil, pelo menos daqui há 17 anos, ou em aqui é um 8, viu? Foi o digitation que está errado. Ou em 1889, tempo assaz suficiente, segundo pensamos, para uma educação livre de uma geração, para a qual usamos apelar, cheios da maior confiança, que não vai aceitar um terceiro reinado, e vamos proclamar a República. Ah, papai! O profeta da República, Davi Moreira Caldas, o famoso David Caldas. Vamos para as questões, né? Vamos para as questõezinhas aí. Dando uma pausa nessa narração. Vamos dar uma olhada agora nas questões, galerinha. Imagem de navio a vapor aportando em Teresina. Mais uma vez, essa fotografia aí mostra lá a região que hoje você chama Mercado do Troca-Troca. Em 1859, o governo da província do Piauí adquiriu o vapor Uruçuí,
comprado do estaleiro da Ponta da Areia, no Rio de Janeiro, que era propriedade do Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. Deve-se atribuir a navegação a vapor a essa época a imensa importância de... Opa! Qual é a importância da navegação a vapor para o Piauí a essa época? Pergunta, 2 pontos, interroga e deixa 1 minuto a tela, por favor, meu amigo Dom Fernando. Atribuir a navegação a vapor a essa época a imensa importância de solucionar a problemática econômica da província do Piauí? Não. Não, infelizmente só a navegação não seria suficiente para solucionar os problemas de uma província. Interligar diretamente o Piauí ao continente europeu, diretamente ao continente europeu, também não era essa a importância, viu? Apesar que nós vamos ter de vez em quando um navio europeu passando lá no Porto das Barcas, viu? Mas a ideia não era essa. Facilitar o escoamento da criação do gado do interior, não, à vista que o gado estava em decadência. Aí vão ser principalmente o algodão, os produtos do extrativismo ou o couro e outros derivados, mas não o gado em essência. Proporcionar integração territorial, é verdade. De Oeiras ao litoral, não, porque o Parnaíba, a navegação a vapor não passava em Oeiras, mas vai impulsionar o comércio nas vilas e nas cidades beira-rio, até hoje, né? As cidades beira-rio Parnaíba se desenvolveram muito fortemente com o comércio impulsionado com a navegação que era realizada por eles. Haja visto Uruçuí, Santa Filomena, Floriano, União, Parnaíba, Teresina. Portanto, letra B de bonitinha na questão de número 3. Durante o período colonial, o Piauí foi o curral do Brasil, o que demonstra a importância da pecuária bovina àquele período. Quando outras províncias precisavam de gado para iniciar o seu plantel, recorria-se ao rebanho do Piauí, o mais garboso e numeroso da colônia Brasil. Mas, na segunda metade do século XIX, a pecuária demonstrava sinais evidentes de decadência. Ó céu, ó vida, ó azar. Eita, rapaz. Deixa-se de apresentar como fator contribuinte para o declínio da pecuária piauiense nesse período. Deixa-se de apresentar, galerinha, ele quer alternativa incorreta. Perfeito? Deixa-se de apresentar, Eliseu Martins. Ele quer alternativa incorreta, São João da Varjota. A Adriana, na questão anterior, disse: é letra B de bola. E aí, agora, o que é que você tem de fator contribuinte para o declínio da pecuária? Ele quer alternativa incorreta.
polvo. Vamos lá, vamos lá. Letra A. Um dos fatores foi a distância das grandes praças consumidoras. Foi um fator contribuinte ao declínio da pecuária? Sim. Mas ele quer a alternativa incorreta. Foi a concorrência do rebanho sulista do Brasil? Sim. Foi um fator? Sim, mas ele quer a alternativa incorreta. O avanço da indústria do charque em outras praças? Sim, mas ele quer a alternativa incorreta. O gado pé duro de qualidade inferior perdeu mercados? Sim, mas ele quer a alternativa incorreta. Então, olha, os frigoríficos do Piauí inviabilizavam as vendas. Galerinha, frigorífico no Piauí foi o famoso Frigorífico do Piauí S.A. Ah, eu já fui lá na Praça do Fripis, em Teresina. Frigorífico do Piauí S.A., que nasceu na década de 50 apenas, porque a gente não tinha um frigorífico que pudesse colocar carne congelada para vender para outras praças. Mas a partir da década de 50, 1950, nós passamos a ter. Portanto, a alternativa incorreta é letra B de bonitinha, B de bom aluno. Perfeito? Os patriotas mineiros acabaram por ser outros tantos mártires da liberdade. Outras tantas vítimas imoladas ante o altar druídico em forma de trono, onde se achava exposta a veneração dos fiéis a Mentecapta Maria, digna bisavó do atual imperador, a quem Deus guarde, quando muito, até 89. Seja-nos permitido ter a fé robusta de ver a república estabelecida no Brasil daqui a 17 anos, em 1889. Iha! Aí é o meu amigo. O fragmento foi escrito por Davi Caldas em seu jornal 89, em 1873. Por esse artigo, Davi Caldas ficou conhecido como... Como é que esse cara ficou conhecido a posteriori, galerinha? Como é que esse cara ficou conhecido a posteriori? É a questão de número 5 aí, de autoria do tio F. Coelho. Alô, galera de Eliseu Martins. Alô, São João da Varjota. Terra boa, São João da Varjota. Alô, meu amigo Felipe. Felipe já disse, tio, é letra C de sabido. Davi Caldas ficou conhecido posteriormente por o profeta da República, por prever, entre aspas, né? Por prever que a República seria proclamada em 1889. Ele não viu isso acontecer, né? Eu acho que o Davi Caldas morreu em 76. Eu acho. 76, 1876. Um pouco de tempo antes, né? Da proclamação da República. Mas ele conseguiu prever, entre aspas, que a República viria em 1889. Letra C de sabido na questão de número 5, de número 6555. Passando. Essa daqui é para colocar verdadeiro ou falso. Desde o final do século XVIII, governantes do Piauí discutiam a necessidade de transferência da capital. No entanto,
Somente em 52, tal transferência se concretizou, após muitos atritos e disputas promovidas. Sobre a transferência da capital de Oeiras para Teresina, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente os argumentos apresentados pelo presidente Saraiva para justificar a referida transferência com base no texto a seguir. Complicado, viu, essa questão aí. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Corpo Legislativo Provincial, a Assembleia Legislativa, autorizou pela Lei 315 de 20 de julho do corrente ano a transferir a capital dessa província para a nova cidade de Teresina. E dei já execução a essa lei, pelo que me acho residindo nessa cidade à disposição de Vossa Excelência. Então tá aí o meu amigo Saraiva mandando ofício a todos os presidentes de província na data 16 de agosto, já aqui nessa cidade chamada Teresina. Perfeitinho? Teresina. Ele quer que você veja os argumentos e você coloque verdadeiro ou falso. Favorecer um melhor aproveitamento econômico da bacia do Parnaíba? É verdade. Estimular as exportações de gado por meio do transporte fluvial, reduzindo custos para o abastecimento da região das minas? Falso, galerinha. Não havia muita relação de exportar o gado pelo rio Parnaíba, de boa, apesar de que hoje se faz muito transporte de gado pelos rios. Cumprir com o acordo firmado com os moradores da vila de São João da Parnaíba, que desejavam que a capital ficasse mais próxima do litoral. Não havia um acordo com Parnaíba quando o Saraiva decidiu pela transferência. Não havia essa relação com os parnaibanos, prefeito. Favoreceu um maior contato com outras regiões da província e da corte? Aí sim, olha. Aí sim, a cidade, a capital sendo Teresina, aumentaria um contato pelo rio, diga-se de passagem. Reduzir a influência de Caxias sobre o comércio da parte ocidental do Piauí? Aí também é verdade. Então lá na questão devia ter verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. A alternativa correta seria essa sequência. Perfeitinho? Show, galerinha, show! Hoje aula sobre o Piauí no século XIX, viu? Passando. Proclamação da República pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Tá aí, olha. Viva a República Brasileira! Viva o Exército! Viva a Armada! Viva o povo! Mentira que o povo não estava participando, viu? A data é 15 de novembro de 89. Sob a liderança do Deodoro da Fonseca, um grupo de militares derrubou o rei, expulsou a família real do Brasil e passou a governar o país. Perfeitinho? E passou a governar o país. Enquanto isso, o povo que estava no Rio assistiu àquilo tudo bestializado, atônito, sem saber o que estava se sucedendo. E foi. O povo pensava até que era um 7 de setembro, um desfile militar, viu? Você sabe que no 7 de setembro também tem desfile militar, né? Tá aí a proclamação da República, nessa tela do Benedito Calixto. Mostra o Deodoro da Fonseca, muitos militares dando silvas de canhão, o Ministério da Guerra. O Dom Pedro II seria convidado a se retirar do país. Bacaninha. Vamos falar dos símbolos. Primeiro, essa é a bandeira do Império. Essa é uma bandeira de um grupo de retardado que achava que a bandeira do Brasil devia ser desse jeito. Eita, cara. Tio, você falou essa palavra. Falei. Um grupo de republicanos achava que a bandeira do Brasil deveria ser uma cópia da bandeira do Zé Uá. Só ia mudar as cores, que os Estados Unidos é o vermelho e branco, aqui seria o verde e amarelo. O Deodoro da Fonseca disse: vocês estão loucos? Não aceito não.
Nós não mudamos o país, não mudamos a nação. Então a bandeira do Império, numa espécie de evolução, se transformou nessa bandeira da República. O verde dos Braganças foi mantido, em homenagem ao Dom Pedro I de Bragança. O amarelo dos Habsburgo vai ser mantido, que era o amarelo em homenagem à princesa Leopoldina, que era de origem austríaca, dos Habsburgos, da Casa da Áustria. Retirou a coroa, porque o Brasil não é mais uma monarquia, e colocou o lema positivista: o amor foi a pedra que faltou no alicerce da nação. Esse amor és a pedra que sobrou dessa nossa construção. E o amor que os cantores cantam. Ei, galerinha, amor, ordem e progresso é um lema positivista. Um grupo de militares positivistas conseguiu escrever aí na bandeira segurança e desenvolvimento. E está aqui o Piauí, representado pela estrela Antares, essa estrela na bandeira do Brasil, que representa o Piauí como unidade da federação. A título de curiosidade, a estrela acima do lema Ordem e Progresso não é Brasília, não é o DF, é Belém do Pará, porque à época da proclamação da República só havia uma única capital acima da linha do Equador. Era a capital de Belém, capital do Pará, Belém. Aí o Piauí, olha, o Piauí, a nossa bandeira, é uma bandeira como muitos outros estados nordestinos ou brasileiros. É uma bandeira nas faixas horizontais, com estrela. Tem estados que são estrelas, que na realidade é muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos. Voltando, ó. Muito parecida com o modelo da bandeira dos Estados Unidos. Deu para ver aí, ó. A bandeira do Piauí. A bandeira de São Paulo é do Corinthians, olha. Mas também tem as faixas na horizontal. De boa? No Piauí, a proclamação da República, galerinha, foi feita sem grandes mudanças. Na realidade, tinha sido criado o PRP, o Partido Republicano Piauiense, lá na cidade de Corrente, por um farmacêutico que tinha vindo de Salvador e tinha criado aí o Partido Republicano Piauiense, mas não teve muita penetração no povo piauiense. Aqui o que havia de domínio era o Partido Liberal e o Partido Conservador. De boa? Bom dia, Maria Lucilene. Bom dia, Maria Lucilene. Quando ocorreu a proclamação, vai haver apoio de parte da elite à República, que na realidade os políticos do Império se transformaram em políticos da República. Então, sem grandes transformations. De novo, sem grandes transformations, sem resistência e sem o povo também. Tanto que a Praça da Bandeira, que é Praça da República, se você for lá na Praça da Bandeira, que é a Praça da República, e você perguntar a 100 pessoas o que é República, eu acho que uns 90% deles não vão acertar o que é República de verdade. Imagine há 100 anos atrás. Então, na época, os jornais diziam: o povo de Teresina saiu em regozijo pelas ruas pela proclamação da República. Mentira, galerinha. Na verdade, no início, a nível nacional e piauiense, o domínio político da República foi uma república de militares. Era o Deodoro da Fonseca a nível nacional e o general Taumaturgo de Azevedo, que era indicação do Deodoro para ser o governador do Piauí. Então, políticos do Império, militares, altas figuras do Império, se transformaram nos novos chefes da República. Perfeitinho? Alô, senhora Lucilene do Nascimento, bom dia. Alô, galerinha de Batalha. Alô, galerinha de Batalha. Bom dia para Batalha também. De boa. Começou a República, a nossa República já nasce velha. Oxe, tio, ela acabou de nascer. Foi feita a proclamação neste instante. Mas já nasceu com as estruturas arcaicas. As estruturas velhas.
o voto de cabresto, o curral eleitoral. O país não teve grandes transformações da queda do Dom Pedro II para o início dos presidentes da República. E não. Aqui no Piauí, o contexto ainda era o mesmo, olha. As famílias abastadas, poderosas, ricas. E o peão. Eu vou botar bem aqui, peão. Viu? Sertanejo. Tá aqui esse velhinho, ó. Ele faz parte do cenário piauiense. Só que hoje, no lugar desse jirico, desse jumento em mim, que agora tem uma Pop 100, viu? Agora tem uma Pop 100, viu? As coisas se modernizaram depois de 100 anos. Mas o contexto social, na época da proclamação da República, foi esse daí, olha. Das famílias poderosas, abastadas, donas de muitas terras, e as famílias de piauienses. Como você vê que a região da Caatinga, e eu disse para você agora há pouco que lá na nossa região sul do estado, como não há a disposição, a disponibilidade da carnaúba, do babaçu, que é menos, as casas não são casas de palha, como você vê aí, ó. Pode ser casa de rebocozinha, pode ser de casa de pau a pique, mas o teto é feito de telha. É uma característica daquela região que difere dessa região centro-norte, que você vê as casas de palha. E boa. Aí vai começar o domínio das oligarquias. Não é só no Piauí, viu? É no Brasil todinho. A nível nacional vai começar o esquema café com leite, que é uma alternância entre paulistas e mineiros à frente do governo federal. E aqui no Piauí era o Partido Republicano Piauiense. Todo estado tinha um partido republicano. O Partido Republicano Piauiense e o domínio da família Pires Ferreira. Então, esse cara que eu estou colocando aí à sua frente, o Marechal Firmino Pires Ferreira, ele foi o grande arquiteto político do Piauí na República Velha. Quase que todos os governadores do Piauí saíram da indicação desse cara. Ele foi eleito senador 3 vezes. E naquela época a senatoria era 9 anos. Ah, papai! 9 anos era uma senatoria. Marechal Firmino Pires Ferreira. Controlou com mãos de ferro, com a postura feroz, e haviam famílias que eram beneficiadas. Os Aria Leão, os Castelo Branco, os Almeida Freitas. Mas esse cara dominava a política a nível estadual. De boa? Domínio de uma família, domínio oligárquico. Poucos no poder. Repetindo, poucos no poder. O sangue dos Pires puxa mais do que 100 bois de carro. Ai, é sangue forte, menino. É sangue poderoso. Eita, rapaz. Vou passar. Então, o Marechal Firmino Pires Ferreira, o cidadão que se distingue no Piauí é boi. É o voto de cabresto. O maior político da história do estado é o Marechal Vaca Brava. Aí era um jornalista crítico do domínio dos Pires Ferreira, Renato Castelo Branco, que tecia duras críticas ao domínio dessa oligarquia no estado do Piauí. Está aqui o Marechal Firmino Pires Ferreira, nessa fotografia de 1910, na realidade 1908. O governador é o Anísio de Abreu, os Abreu eram indicação do Marechal Firmino Pires Ferreira, e essa fotografia mostra um Piauí das antigas aí, ó, Piauí das antigas. De boa? Passando mais, os coroné, o poder dos coroné. Tá aqui o coroné, um coroné moderno, viu? Um coroné que já anda de automóvel. Essa tríade bem aqui, olha, ela impunha o seu domínio, a autoridade e o terror nos sertões. O padre, o militar e o coroné. Aí eu voto de cabresto, viu? Voto de cabresto. Aí é o Palácio de Karnak, era onde morava o governador. Hoje, como eu lhe disse agora há pouco, ele não mora, mas aí apenas despacha no Palácio de Karnak. De boa.
Citadas as 3 vantagens citadas por Saraiva para instalar a capital da província em Teresina. Qual é a origem do nome Teresina? O comércio piauiense foi potencializado com a capital aqui em Teresina? Pergunta nessas 3 questõezinhas aí para nós fecharmos. A gente fecha essa aula de hoje sobre o Piauí no século XIX, viu? Piauí no século XIX. A galera de batalha chegando aí aos poucos, São João da Varjota, galerinha de Eliseu Martins aos vivos, de boa, sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Belezinha, estamos encerrando nossa aula, a temática sobre o Piauí no século XIX, vai ficar umas 3 questõezinhas, mas a gente fica devendo ela. Você pode acessar também depois a plataforma, baixar a aula, os colegas professores podem baixar o slide, pode editar o slide, na realidade, né? Que permite que você faça a aula ao seu modo. De boa? Deixando um cheirinho, ó. Até a próxima semana. Um grande abraço. Tchau. Valeu, povo. Cheirinho na caixa do olho, viu?